Oi, pessoal. Para a gente finalizar esse começo de comandos iniciais no Scratch, eu vou falar um pouquinho agora, para quem não conhece, sobre os principais ali comandos, os códigos que já existem. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre a caneta. A caneta é algo que a gente usa para marcar o movimento do personagem, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, quais as opções que tem aqui no Scratch mesmo, para que você que deseja levar para a sala de aula, enfim, possa saber ali quais são as opções que a gente tem. Então a gente já falou, gente, esse personagem você pode mudar à vontade, pode mexer nele, pode mexer no palco, colocar um cenário bem legal para isso, aqui, enfim. Tem bastante personagem também que é do próprio, ó, vou colocar esse aqui de céu azul, que é, e aí a gente pode fazer esse objeto ele se mover. Então, nessa opção movimento, a gente vai ter tanto a opção de mover mesmo, que é ali se deslocar, a gente tem a posição que aleatória, por exemplo, dá para trabalhar com as coordenadas. Eu falei rapidamente sobre isso, mas é interessante a gente ver, dá para mudar o X, o Y. Em alguns momentos você vai deixar esse personagem se movendo, e aí quando ele tocar na borda, ele pode voltar também, né? Então, essa questão do movimento é algo que a gente usa, pode usar principalmente quando estiver construindo uma narrativa, uma história, e algo também relacionado que pode ajudar a dar mais movimento é mudar a aparência, né? Então, quando a gente mexe na fantasia, gente, ao mesmo tempo que a gente coloca o movimento, a gente consegue fazer o boneco ir trocando as perninhas, enfim, então auxilia também na questão do movimento. Mas na aparência a gente tem as falas sem interação, né? Eu já comentei sobre isso também, um olá, um pensamento, mudar a fantasia, que já tem algumas próprias do sistema, mas você pode ter também um personagem com várias posições diferentes, né? De perna, de braço, enfim. Relacionado, gente, à aparência, a gente também tem a questão da mudança do cenário, porque eu posso estar programando o cenário, que quando ele clique num pedaço ali né, no cenário mesmo, também mude o cenário, vá para outro ambiente. Então, a gente também tem isso, a gente vai ver tudo isso mais para frente, gente. Efeito de cor, efeito gráfico, é, ele ir para frente e para trás, enfim, o tamanho também dá para mudar. Aí a gente tem as opções de som, então dá para colocar música, dá para colocar um som de acertou, de errou, conforme o que você estiver programando também, se é um joguinho. Tem bastante som que já é do sistema. Os eventos estão relacionados, então, gente, à programação no sentido da ocorrência de algo mesmo. Então, no caso, quando a bandeirinha for clicada, isso é sempre no início, olha, da programação, se percebe que é o canto do quebra-cabeça. Quando a tecla espaço for pressionada, então você também pode fazer um jogo que tenha uma interação ali a partir do tecla espaço, ou quando clicar no ator, né, que é o personagem. Quando o cenário mudar, pode acontecer alguma coisa. Então, aqui são os eventos mesmo que vão acontecendo ao longo do seu projeto, que você né, vai programar a partir desse evento. Quando eu receber a mensagem um, então também você pode programar de uma forma assim: se a pessoa responder tal coisa, envie mensagem um, se não, envie mensagem 2. E aí você tem uma programação que se ele receber uma mensagem, por exemplo, que o usuário errou, você pode aparecer uma outra tela com dicas, enfim. Então, gente, dá para fazer o que quiser, é só ir aprendendo mesmo. O controle estão relacionados com blocos, por exemplo, do espere, repita, sempre, sem então, né? Esses comandos mais lógicos, enfim, espere até que aconteça tal coisa, repita até que aconteça tal coisa, pare, enfim. Dá para fazer o clone do ator também. Eu confesso que esse bloco nunca utilizei, não sei exatamente em que casos seriam necessários. E aí o sensor, gente, os sensores estão relacionados com a ação do usuário. Então, se esse usuário vai tocar em alguma coisa, né? É, é bem relacionado à sensação mesmo. Se a tecla for pressionada, se o mouse for pressionado, enfim, são os sensores que existem que você também vai unir isso a algum tipo de comando, né? E aqui tem o pergunte e espere.
E aí que também tem essa possibilidade de interação, né, com o usuário, porque não precisa ser o nome, pode ser uma conta, pode ser uma pergunta mesmo ali, né, que tenha a resposta certa ou errada, você pode fazer deve ser então, pode usar essa resposta. Aqui também tem a questão do cronômetro, né, para ter se você quer um joguinho que vá contando o tempo. Os operadores são os operadores que a gente usa para cálculo mesmo, de mais, de menos, de vezes, maior, igual, dá para juntar coisas, dá para fazer o ou, o não, é, enfim, usar uma determinada letra, o tamanho dessa palavra, então a gente tem ali várias opções. As variáveis, gente, é uma programação um pouquinho mais avançada, você que precisa criar uma variável, depois disso mais para frente eu vou usar, eu vou mostrar para vocês, e os meus blocos é aquilo que você vai adicionando, como por exemplo, a caneta, tá bom? Gente, só para vocês não ficarem curiosos, vamos fazer essa programação de usar o nome, então, né? Então nós vamos fazer assim, nós vamos colocar um evento, qual vai ser o evento? Começar, clicar na bandeirinha verde. Normalmente isso aqui a gente usa em toda a programação no Scratch. E aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou colocar um sensor de ele, mas eu primeiro vou esperar um pouquinho, né? Então nós vamos controlar um pouquinho, esperando um segundo. E aí poderia pôr uma música também, mas como vocês não vão ouvir agora, eu vou direto lá para o sensor e vou perguntar, então, o nome. Qual o seu nome? Vai abrir uma caixa de texto para que o usuário digite, e aí eu vou falar alguma coisa. Então, eu vou lá na minha aparência, né? Por incrível que pareça, a fala é a aparência, porque é o que vai mostrar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um olá, só que eu quero que ele fale olá e o nome da pessoa. Então, para eu poder colocar duas palavras aqui, gente, olá e o nome das pessoas, eu vou fazer uma operação, eu vou juntar duas coisas. Então, eu vou precisar dos operadores aqui, e eu vou vir aqui, ó, junte uma palavra com outra. Então, ao invés daquele olá, eu vou colocar isso aqui. Então, eu vou escrever olá, vou pôr um espaço aqui, e além disso, gente, eu precisava de um ponto no final, né? Porque eu sou professora, tem que estar escrito bem certinho. Então, onde tem a banana ali, eu vou colocar mais um junte. Por quê? Porque eu quero que fique com três coisas. Quanto mais coisa eu quero, eu vou colocar mais junte. Olá, eu coloquei um espaço. Aqui, eu vou apagar por enquanto. E aqui eu vou pôr um ponto. Só isso, tá bom? Então, eu precisei colocar um ponto. Por que eu não coloquei o ponto aqui? Porque aqui, gente, eu quero que o programinha, o projeto, fale o nome da pessoa. Então, lembra que a gente veio aqui e perguntou o nome? Então, eu vou vir aqui, ó, e puxar essa opção de resposta. E ali eu vou colocar nesse círculozinho ali essa resposta. Vamos testar, ver se deu certo? Então, olha lá. Qual o seu nome? Olha, esperou um segundo e perguntou. Vou colocar Ana, não vou mentir aqui, vamos ver, né? Que senão você poderia pensar que ele já vai falar Flávia sempre. E agora ficou dois pontos de exclamação, até porque eu coloquei um ponto de interrogação na hora que eu vou escrever o nome. Então, gente, só muda aqui, né, um pouquinho, para 5 segundos, porque vocês viram que foi bem rapidinho ali que apareceu o nome, né? Então, eu vou colocar Flávia agora, ou Flávio, enfim, né? O nome que eu colocar vai dar certo. Oi, olá, Flávia. Então, deu certo a minha programação. Isso é muito importante, né? Quando o teu estudante for fazer uma programação, que ele crie recursos que sejam interativos, porque ele gosta de mostrar, ele gosta de compartilhar. Isso não sou eu que estou falando, os nossos estudos falam que os nossos estudantes, eles gostam de eles criarem coisas que eles acham interessantes, bonitas, e eles possam compartilhar isso com a família, com os colegas. Então, ter esses recursos de programação que façam, que proporcionem interação, é algo que eles gostam. Então, gente, vejam, aqui eu não uso diretamente a matemática, né? Eu simplesmente fiz um comando de esperar um segundo, perguntar o nome e usar essa resposta. Mas vejam quantos conhecimentos a gente tem envolvido aqui por trás de uma simples programação, né? O aluno reconheceu o que é um evento, criar um algoritmo, no caso do retângulo, a gente reconheceu o padrão. Então, o aluno está resolvendo um problema que ele criou. Ele quer criar um projeto que pergunte o nome e use essa resposta. Eu estou fazendo isso aqui, parece fácil, porque eu já sei, eu já aprendi, mas a primeira vez que eu fiz, eu tive que raciocinar, pensar, olhar todos os comandos. Então, com isso é que a gente vai desenvolvendo o pensamento computacional no estudante e ele vai desenvolvendo habilidades nesse processo de construir, de programar.